Célia. Ok, está gravando. Então, se o caso de vocês darem uma orientação, né, qual é a intenção, qual é o tempo que nós temos, como é que é a dinâmica. Que nem assim, eu acho que eu vou pegar um gancho aqui na fala do Fred. Boa tarde para todo mundo, Boa né? tarde. E a gente não tem uma questão tão fixa na questão do tempo. Que a nossa proposta a gente está já há 4 debates discutindo questões relacionadas ao IPEA, né? Que a gente começou isso pelas questões afirmativas, que primeiro a gente conversou sobre as questões de cotas que já existem e depois sobre outras cotas, já que pensando na questão da diversidade da instituição. E agora nossa proposta é ir para outro caminho, que não só esse, e conversar o perfil mesmo de quem no caso do pesquisador. Eu acho que a gente é um debate que tá sempre em pauta para a gente, né? Tanto é que quando a gente entrou era um debate que já tinha, agora mais recentemente é um debate que já voltou também. Então, um debate que é sempre cíclico para a gente, né? O IPE faz pesquisa, o IPE faz planejamento, o IPE, então e daí a gente pensou em trazer o pessoal que já teve essa experiência também com esse debate em outros momentos, no caso, para colaborar aqui com a gente. Então, não tem uma questão fixa, tá? A ideia é que seja uma roda aberta, que as pessoas também sintam-se à vontade em contribuir, em estar fazendo essa conversa, né? E eu acho que vocês podem, no caso, começar falando a partir da experiência mesmo de vocês e também a gente deixar mais ou menos aberto. O que tu acha, Fred? Pércio, e todos, né, que estão aqui, a ideia é um pouco essa, discutir perfil, né? A gente fez vários concursos muito bons, né? A gente teve ciclos de concurso muito interessantes, né? Quando aconteceram problemas, eles foram enfrentados, né? Basicamente, do meu ponto de vista, bem resolvidos. A gente tem uma instituição plural, né? Mas a gente fica sempre preocupado a, em manter essa questão do pluralismo interno, né? Primeiro, a gente fez uma questão relacionada à diversidade étnica, de gênero, né? Etc, etc, né? E tem a ver com diversidade, mas a gente também tem que pensar no perfil em termos de diversidade disciplinar, né? Quais são as disciplinas, qual é o tipo de formação, a capacidade que as pessoas vão ter para dialogar. Talvez isso não seja resolvido com um concurso, mas talvez a gente tenha que discutir modelos de formação na entrada, não é? Enfim, a gente tem uma preocupação muito grande com perfis que são muito individualistas, não é um problema em si isso, né? Mas o trabalho aqui, em geral, né, a orientação é que seja coletivo. Quanto mais coletivo, talvez mais efetivo, né, as nossas respostas para a esplanada, né? Então, a gente tem uma série de preocupações, né, relacionadas a esse perfil. E aí a gente está imaginando que a nossa conversa vai servir de referência, né? As pessoas vão ouvir, as pessoas que estão participando formalmente dos grupos vão nos ouvir, né? E vão se inspirar, enfim, vão pensar, né, assuntar sobre as coisas que a gente vai deixar gravado. Então, é um pouco essa ideia. E aí está aberto, quem quiser. O Ronaldo quer colocar. Inicial. Isso. Eu acho que assim, inscrições só para operacionalizar, eu acho que inscrições a gente podem se inscrever pelo chat, né? E daí, no caso, a gente daí vai chamando também. Daí. Tá. O Fred, Ana Paula, Ronaldo, eu posso começar a falar alguma coisa, já que nós estamos falando da nossa instituição, né? E eu sempre penso que é muito importante saber o que somos. Que é o IPEA, né? Como é que ele surge? Quais são os desafios que o IPEA teve? Nós estamos indo daqui a pouco para 60 anos, né? Como que nós fomos nos organizando nisso? E aí entrar na questão mais específica do próprio concurso, que é a ânima da instituição, é a sua competência técnica e a sua capacidade de se colocar frente a desafios, né? Eu falei isso pelo seguinte, que você vai lá atrás e você tem 64, né? E logo, imediatamente, você tem uma estruturação que é o IPE de hoje, que naquela época chamava escritório, e a indução aí seria, eu diria, americana, né? Bio, né? Bio. Mas o fato concreto é que naquela época você tinha uma questão econômica para resolver.
Você tinha uma inflação, você tinha um desarrollo sobre o que fazer, você tinha questões políticas bastante, por exemplo, relacionadas com a situação do Brasil da época, né? E aí se tem a instituição, na verdade, do IPEA como o que na época se chamava de IUPES. IUPES, né? Acho que era IUPES, era o Instituto de Pesquisa voltado para a questão da macroeconomia, não sei se a sigla estou errando agora. E isso se estrutura no Rio, na época do Roberto Campos. Ele tem como secretário-geral dessa proposta então, o Reis Veloso, que vinha de chegar do seu curso no exterior, nos Estados Unidos, e a questão era focada na macroeconomia. Então, como é que nós podemos pensar a questão mais macro da nossa realidade e que soluções e que resultados nós podemos ter, né? E aí você tem, na época, uma pessoa que eu não vivi, mas que é uma referência, que é o Fislo. Ele é da Universidade de Berkeley e lecionava em Colômbia. Ele teve um relacionamento muito forte com o pessoal do Rio, na área de macroeconomia, nessa época, né? Então, aí começa a se estruturar o que nós conhecemos hoje como IPEA, num foco de percepção de como nós podemos trabalhar esse lado da realidade da economia, sua crise e seus pensamentos, né? Aí você tem duas abordagens que surgem nesse contexto de formação do IPEA. Você tem, de um lado, o SENDEC, que vem, na verdade, o SENDEC foi criado junto com a CEPAL, na prática, pelo Prebich, junto com o Celso Furtado. O Celso Furtado tinha trabalhado, estudado, feito doutorado, alguma coisa por aí com o Raul Prebich. E quando ele vai lá na estruturação da CEPAL, ele chama o Celso Furtado. E o Celso fica lá. Quando vem nos anos posterior final, ainda nos anos 50, finalzinho, ele é chamado para assumir uma diretoria do BNDES, nesse foco do desenvolvimento. Aí você tem aquela crise no Nordeste, se cria o GTDN, Grupo de Trabalho do Nordeste, e aí se tem a criação, na época, acho que é do Goulart, de um ministro extraordinário, que seria o Ministério do Planejamento estruturado depois. Bom, aí por que eu estou falando isso? Porque você tem, de um lado, a estruturação de um foco nos temas macro necessários, mas você tem também uma transferência desse centro, que seria o SENDEC, que então estava com com o Celso Furtado no BNDES, e que ele traz para dentro do planejamento, e aí fica junto com o IPEA. O SENDEC é de 65. Mas você tem um segundo movimento que é muito importante para a gente pensar a gênese do IPEA, que é o CNRH. Por quê? Você tinha o plano PAEG, e naquela época, de 64, com o Roberto Campos e o Veloso, a ideia é de fazer uma avaliação do que foi esse plano e se pensar o para frente disso, né? E a ideia foi de, então, montar uma estrutura que permitisse olhar o lado do que nós chamamos social, que seria emprego, renda, previdência e outras, numa lógica não do saúde, mas não numa lógica de emprego, não numa lógica de que eu tenho uma postura setorial, mas interpretando esses espaços como fundamentais para um processo de desenvolvimento e de crescimento da economia. Então, aí se monta esse grupo, que são especialistas trazidos de vários lugares, para você formular o que seria o plano decenal. Isso em 65, 66, eu acho. Só que o plano decenal não vigora, não segue, né? Então, você tinha essa equipe e esse trabalho. Então, aí você cria, nessa instituição IPEA, eu acredito que em 2000, desculpe, 1968, se não me falha a memória, se cria o Centro Nacional de Recursos Humanos, que tem esse foco no emprego, na renda, na educação, na saúde. Quer dizer, tinha um núcleo formado por esses especialistas que tinham sido convidados para organizar o que seria o plano decenal. Então, a partir desse momento, esse núcleo funcionava no Rio de Janeiro, e se passa a perceber que nós tínhamos um planejamento, claro, se percebeu, não se sabia, né? Desde antes, você tinha um planejamento focado numa visão setorial. Então, cada ministério tinha seu planejamento, e esses planejamentos não conversavam. Então, aí se tem a ideia, não, eu tenho uma visão de necessidade de desenvolvimento chamado social no contexto
desenvolvimento e não apenas de um atendimento segmentado, mas eu tenho também a necessidade de atuar num planejamento de governo. Então, aí você institui, desculpa, INPE é a parte macro e PLAN seria a parte do planejamento. E isso é estruturado em, acho que 71, 72, e tem a decisão de que devíamos, por trabalhar em estrutura de governo, com planejamento, formulação de políticas, avaliação, pesquisa, que isso estivesse mais próximo da estrutura ministerial, portanto, teríamos que ter esse espaço em Brasília, o IPLAN começa em Brasília, e quando o IPLAN vem para Brasília, pelas mesmas razões, o CNRH também vem junto com a Brasília. Até teve mudanças de técnicos na época, pessoas não querem vir, ainda mais, até hoje tem problemas aí, mas naquela época era muito mais forte, né? Então, aí se estruturou esse núcleo do IPEA, uma parte macro, uma parte focada para as políticas sociais, uma parte focada no planejamento, numa visão do governo como um todo e numa visão que pudesse estabelecer, através de políticas, mais do que aquela visão que seria, digamos, quadrienal, né, de uma administração. Ele tem objetivos mais largos como foco de orientação. E aí se viu muito claro que você tinha que ter uma capacidade de estruturação junto aos ministérios, aí a importância do SENDEC, e uma capacidade de formulação, proposição e avaliação, que seria o IPLAN, junto com o pessoal do INPE, que seria na área macro, fechava eu poderia dizer, um contexto. Né? Esse foi o embrião da estruturação do IPEA. Mas você tinha um passo além para produzir o efeito que se desejava na época. A gente não pode esquecer que é uma realidade política muito concentrada. Você tinha diferentes percepções de como conduzir a atividade do setor público, né? O que tínhamos antes era o DASP de 37, na época do Getúlio, que começou a organizar a burocracia do governo federal. Mas, então, quando você percebe que eu tenho uma visão de estruturação a partir da análise da pesquisa da macroeconomia e dos correlatos disso, eu tenho uma capacidade de planejamento, formulação de políticas e avaliação. Eu tenho uma capacidade de capacitação através do SENDEC para estruturar o governo nesse objetivo. Tudo isso centrado no IPEA. Mas eu não tinha ainda o orçamento, que era também separado e estanque, né? Aí era instituído o INOR, que é o Instituto de Orçamento, que é antes da SOF, que é a Secretaria. Então, dentro do IPEA, você cristalizou um espaço de pensar o Brasil nas suas diferentes abordagens com os desafios que se apresentavam à época. É um pouco longo o que eu falei, mas por que eu disse isso? Porque a formulação do IPEA, na sua origem, está confrontando com desafios. Eram os desafios da época. Nós temos que nos confrontar com os desafios. E isso foi uma característica importante da instituição. E aí tem um ponto que é muito relevante, que num governo que você tem, digamos, uma realidade de ditadura, onde você não tem, a censura, não tem a capacidade de expressão, mas um ponto que era, eu diria, sensível para os militares, que é a questão da formulação de estratégia. E aí entra, você não tem condições de formular estratégias com restrições de pensamento, com restrições do que você pode propor, deixar de propor, e não podemos esquecer que naquela época você tinha uma censura aberta no país, você não podia falar. Quem é mais antigo se lembra aí, na época de faculdade, que se reunisse três pessoas na rua, viesse uma quarta, aparecia alguém falando, circulando, circulando. Eu não sei quem falava, mas você circulava para não ficar mais do que 3 pessoas. Então, é essa realidade que o Brasil enfrentava. E para o pensamento, digamos, criativo de uma instituição como o IPEA, pensar o Brasil, pensar políticas, pensar resultados, perceber a realidade, construir a partir da realidade, interagir com as diferentes áreas de competência de governo, você não podia ter uma restrição dizendo que você pode falar ou que você pode deixar de falar. Então, houve, na época, uma negociação, estou falando do Reis Veloso, ele está desde o início no IPEA, né, de que na área técnica da instituição você não poderia ter nenhuma restrição. Você poderia, digamos, ter alguém que falasse alguma coisa, vocês estão estudando isso aqui, mas você não podia ter uma restrição pelo objetivo mesmo. E como você tinha o período da censura, para o núcleo duro do poder, uma instituição como o IPEA representava uma leitura da realidade. Eu não tenho a realidade fluindo pelos segmentos, digamos, do diálogo social, mas uma instituição como o IPEA me permitia interpretar essa realidade. Isso aí deu uma grande, digamos, espaço para o IPEA de liberdade de pensamento, de proposição e tudo. Então, isso seguiu dessa maneira.
E os técnicos, naquela época, foi instituído como uma fundação, você tinha a seleção das pessoas e tudo, né? Mas a grande questão que se colocava é como eu tenho a possibilidade de ter técnicos que atendessem a esses desafios. Então, não foi um concurso, quando eu vou instituir um concurso para fazer preencher quadros. Não, eu vou instituir uma seleção de pessoas para esses objetivos com capacidade de resposta e liberdade, portanto, capacidade de proposição, dentro desse contexto mais amplo, né? Essa referência, para mim, é importante, porque quando você segue, depois da redemocratização, você tem a Constituinte, 88, e você passa um período de 19 anos, onde o IPEA entra para a administração indireta, desculpe, 17 anos, em que você não tem concurso. O concurso sequente foi, se não me engano, em 94, né? E aí você tem um primeiro momento de percepção da realidade da instituição, porque entra pessoas novas, com novas ideias e tudo, mas o foco ainda era muito da macroeconomia. E tínhamos um núcleo muito forte, que é o pessoal do CNRH, né, Centro Nacional de Recursos Humanos. Então, quando você transfere, só um detalhe, o presidente do IPEA era o secretário-geral, que seria o secretário executivo hoje. Os diretores, os superintendentes de orçamento, planejamento, a LIMP, eles eram, na verdade, secretários da estrutura ministerial. Mas chegava ali, ele era secretário. Dali para baixo, era uma fundação, com as liberdades de uma fundação que pede poder contratar e tudo. Você tem os riscos também de não ficar. Então, tem outros detalhes aí que não é o caso agora. Mas, então, quando se passa para a administração indireta, acho que foi no 91, 92, se faz depois um concurso, mas ainda focado fortemente naquela visão inicial do IPEA das questões econômicas. Né? E aí tem um debate interessante que eu estava recordando quando eu falei com o Fred essa semana, que você tem um debate do Langoni com o pessoal do CNH, na época, não, já diretoria social, em que você diz o seguinte: eu tenho um atraso porque eu não tenho educação, então eu tenho que propiciar a educação, ou eu não tenho educação porque eu tenho um atraso. Então, a visão da época do Langoni, do Delfim, é o seguinte: não, você tem que dar educação para poder desenvolver. E a visão do pessoal do IPE na época, não, eu não desenvolvo, não tenho educação, porque eu tenho uma realidade de exclusão, tenho uma realidade de concentração, uma realidade de não possibilitar essas pessoas se desenvolverem. Foi um debate na época interessante, porque o Delfim tinha muita expressão, o pessoal dele também, né? E foi um debate que estava aí dentro do IPEA, que ganhou muita relevância externa. Né? Mas é um pouco o debate que segue. Quando você vai fazer um concurso, eu tenho que ter, não, é um Instituto de Pesquisa Econômica aplicada. Então, eu tenho que ter uma capacidade, digamos, de conhecimento na área econômica relevante para poder trabalhar as demais visões que a instituição possa construir. E esses concursos iniciais foi muito nessa lógica. E aí você tem eu diria, uma captura, porque você tem uma formação da área mais macro do IPEA, muito vinculada às universidades americanas. Eu fiz referência ao FISLO, né? E o IPEA, lá atrás, colocava, se eu tenho que fazer uma capacidade de formação de mão de obra competente para o governo moderno que se precisa, eu tenho que ter também uma capacidade técnica que se especialize e que se evolui. Então, tinha um plano muito estabelecido de formação. Quer dizer, o técnico entrava, vai fazer doutorado, vai fazer mestrado, vai fazer pós-doc, vai fazer tudo na intenção de que eu tenho que formar realmente, não gosto do termo elite, mas eu tenho que ter uma instituição que tivesse extrema competência para tratar desses assuntos. Né? Então, por conta disso e pela origem, a área macro ficou muito vinculada às universidades americanas. Eu diria hoje mais uma visão liberal, neoliberal. Né? E a área social, um pouco o contraponto disso. É um pouco de cá, mas por que nós estamos vivendo assim? Qual é a nossa realidade? O que nós temos que fazer? Onde vamos caminhar? Esse pêndulo sempre foi uma realidade dentro da instituição. Mas, depois, nos concursos mais recentes, se passou a dar um pouco mais de qualificação ao entendimento de que a visão econômica é necessária, é base, mas ela não é o todo. E, portanto, eu tenho que ter a habilidade de selecionar as pessoas que me façam
atender aos desafios que nós temos presentes na época daqueles concursos, que não era simplesmente uma visão da economia, né? Isso evolui e até o ponto que me parece que é o último concurso, se não falho, em que você estabelece, acho que 10 áreas de foco, né? Você entra com a questão do meio ambiente, você entra com outras questões, e a própria área social passa a debater outros temas, e não apenas a questão da saúde, do emprego, da cultura, da educação e isso, né? Então, esse para mim, é um perfil muito importante e permanente do IPEA, quando se vai pensar um concurso. Porque eu não acho conveniente pensar um concurso porque eu tenho vagas, que é a visão da administração. Olha, eu tenho X vagas, então tenho X vagas não ocupadas, tenho a previsão de desocupar mais X vagas nos próximos 2 anos, logo eu tenho que fazer um concurso de tal maneira para preenchimento de vagas. Quando, na verdade, você pode até ter essa percepção das vagas de preenchimento, mas o perfil que você deseja para esse preenchimento de vagas tem que estar ancorado nos desafios da nossa realidade hoje. E esse, para mim, é o primeiro debate que tem que ocorrer. Quais são os desafios que nós temos? Uma instituição como o IPEA, que é reconhecida, e tem técnicos capacitados, competentes, e nós sabemos o que somos dentro dessa instituição, né? E que tem que manter uma visão de pluralidade. Quer dizer, o debate é fundamental. Eu estava conversando aí, o Ronaldo, comigo agora, e ele falou, não, você tinha a possibilidade de um debate maior antes da realidade de hoje, que é informatizado, remoto, tudo. É verdade, num certo sentido. Mas essa percepção de que eu tenho que ter o confronto, eu tenho que ter a diversidade, eu tenho que ter a pluralidade, e que eu tenho que discutir dentro dessa percepção ampliada para saber como eu estabeleço políticas, é essencial. Como é essencial, por exemplo, eu não pensar o país como um todo em termos da economia. Eu tenho que trazer as questões sociais, eu tenho que trazer as questões culturais, eu tenho que trazer as questões dos níveis de estruturação digamos, da realidade da política, ou sei lá, da realidade de cada região, de cada situação, né? E isso tem que ser algo adquirido por uma instituição como o IPEA. Então, é mais ou menos esses pontos que eu queria colocar. Nós não podíamos estar discutindo um concurso sem saber os desafios de hoje. E nós temos desafios novos hoje. Tem vários aí que nós podemos elencar, né? Desde as questões aí que está se falando aí de gênero, que a Ana Paula começou a colocar, e outros, né? Como você pode falar também das questões ambientais, as questões políticas globais, a questão de novos campos que estão surgindo aí no debate político nos anos mais recentes, a questão que está sendo discutida dos BRICS, a questão das relações aí de alternativas ao domínio que teve-se desde a Segunda Guerra, né? Com a questão do dólar. Então, você tem desafios novos. Acho que o primeiro ponto que nós temos que uma instituição como o IPEA é sentar e colocar quais são os desafios que nós temos, né? Segundo, como nós vamos poder estruturar, frente a esses desafios, objetivos. Terceiro, para esses objetivos, o que nós temos que contar? E é importante sempre ressaltar, o IPEA não é um núcleo fechado. O IPEA é um núcleo aberto internamente, divergente de possibilidades, para que constrói frente a políticas que se estabeleçam como objetivos, né? E ela é também vinculada externamente, ela não se enclausura, né? Tanto é que quando teve a mudança do IPEA para o Rio, oficialmente o IPEA muda acho que em 75, que até então era no Rio de Janeiro a sede passa para Brasília. A justificativa da permanência da área do INPE no Rio de Janeiro é o diálogo com as universidades, né? O pensamento aí econômico, a pesquisa e tudo. Brasília já foi em função do diálogo com os ministérios, né? Depois você tem um diálogo global. Então, os pontos que eu colocaria são esses. O importantíssimo para a instituição, ter como era a origem dela e como foi a evolução dela. Nós podemos pegar os diferentes períodos do IPEA, de como ele teve suas crises, ou suplantou ou não teve, mas que sempre teve um foco, digamos, orientado para a criatividade frente aos problemas que se impõem. Então, eu pensaria isso. Esse é um primeiro momento. O segundo momento é quantitativo. Eu fico um pouco temeroso por conta da experiência de 17 anos sem concurso. Agora, acho que nós estamos sem concurso mais de 12 anos. Eu não sei qual foi o último, acho que foi 2004, né? 2008. 8. Então, 8. 18. Então, nós temos 15 anos. 15 anos sem concurso, né? Você tem uma ruptura geracional. Eu me lembro quando o pessoal novo chegou depois aqui do meu concurso do IPEA, acho que foi em 94, teve um choque, porque as pessoas novas chegam e têm suas ideias e suas percepções, e o pessoal antigo não.
concurso foi em 95, eles ingressaram no final do ano e na virada do ano seguinte. Concurso, né? O primeiro concurso que o É, Fernando fez foi em 95. Fernando Rezende. E foi importante o SENDEC, que o Ronaldo estava no SENDEC, de você fazer uma capacitação de entendimento do que é uma instituição como o IPEA, o que é uma realidade como governo, né? Então, isso foi relevante. Então, o que eu acho é o seguinte: espaços muito grandes sem concurso penalizam uma instituição, porque você deixa de ter um contato mais de diálogo com o pensamento que está evoluindo nos centros acadêmicos, né? E agora nós estamos com 15 anos, né? E quando você põe um concurso, aí eu vou botar 80, não sei quanto é, se 100, como é que é essa história, ou mais uma reserva que dobra isso, quer dizer, eu imagino que nós não temos definido com clareza o que nós queremos com esses técnicos, onde eles poderão ficar alojados, como é que nós vamos organizar esses objetivos de trabalho, das políticas, quais são os desafios que nós estamos nos colocando. Então, no ponto, eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor de ter um número estabelecido, mas eu tenho cautela com um número grande, porque pressupõe, no segundo momento, um espaço muito grande, sem a oxigenação, que eu acho importante através dos concursos. Então, se eu faço, vamos dizer, 80 vagas por mais 80, eu estou falando de 160, dificilmente você vai ter concursos no curto prazo na sequência, né? E aí eu me estribo um pouco em outras instituições. Você pega uma instituição como o Itamaraty, que é uma excelência, tem um concurso todo ano, não sei se é 20, quanto é que entra lá, ou 10, ou 15, mas eu acho que o IPEA poderia, talvez, inovar nessa questão de concurso, colocando uma autorização de concurso, tem custos, o pessoal da administração vai falar que vai pagar mais caro, mas tem muito benefício. E não fazer um concurso de abrir para uma grande massa de pessoas entrando, mas sim ter uma distribuição disso em período, né? em alguns anos. Né? Eu acharia mais saudável, porque ficaria mais dinâmico. Outro ponto, e está me recordando agora, é a questão da pontuação. Não, o cara tem mestrado, põe 25 pontos. O cara tem doutorado, põe 50 pontos. O cara tem não sei o quê. A minha percepção desse tema foi no seguinte aspecto. Eu pego uma pessoa que concorre com uma desvantagem de 50 pontos e ele é muito bem classificado, então ele é muito bom em relação a quem teve 50 pontos de vantagem no concurso. Né? Não digo que não se deve incentivar a formação, ainda mais nos tempos de hoje, teria mais dificuldade de tempo de uma formação através da nossa própria instituição, que naquela época você não tinha, né? Você não tinha nem doutorado no Brasil. Mas o ponto que eu coloco é o seguinte: o doutor, não estou generalizando, mas com uma referência, por vezes ele chega pronto. Ele, fiz minha tese, é isso daqui e tal. E fica uma linha um pouco mais dura de debate, de diálogo e de entendimento que é uma instituição como a IPEA, que é uma instituição de pesquisa, mas uma instituição de pesquisa pura, uma instituição de pesquisa aplicada, uma instituição de pesquisa voltada para a formulação de políticas, para avaliação, para conhecimento, para diagnóstico, para acompanhar e assessorar. Então, às vezes, uma visão muito rígida, acadêmica, dá uma dificuldade nisso. Não que não depois essas próprias pessoas não se ajustem e se adequem, né? Mas para provocar, eu colocaria esses aspectos, né? Colocar quais são os desafios, como eu me organizo com esses desafios, que quantitativos, e como eu penso essa questão da ponderação de titulação, porque em determinados momentos eu percebi que a titulação trazia competências, mas também trazer dificuldades. Eu acho que digamos, uma ponderação mais forte pela titularidade, você está, na verdade, orientando a instituição para trazer pessoas mais doutores. Uma instituição menos forte em titularidade, que deve existir, ela abre um pouco mais de campo para a diversidade de formação. E isso eu acho importante. Outro aspecto importante é a diversidade digamos, de formação. Não é só economistas. O IPEA tem que ter todos. E a realidade mostrou isso muito claro. No começo era, porque esse era o desafio. Hoje, nossos desafios são bem mais amplos e acho que nós devemos contemplar também essa capacidade de ser mais amplo na formação. E os temas mais recentes de como eu posso, através do concurso de IPEA, apoiar circunstâncias que eu diria, de exclusão e que estão presentes no debate da sociedade e que acho que nós deveríamos ter também uma capacidade de propor isso. Eu fiquei analisando aí a proposta do governo, acho que é o José Celso que está coordenando, e que rapaz, me pareceu, não tenho conhecimento, que seria a ideia de você fazer um grande concurso e tal. Você pode até ter um grande concurso de base, mas ter um concurso de especificação para uma instituição como o IPEA,
e para as características do IPEA e para os objetivos de monetização com o IPEA. Acho que provoquei muito tempo, né? Talvez perdi um pouco o foco, mas é como eu penso. Eu pessoalmente achei maravilhoso o que você Simpécio, então eu acho que não se preocupem com o tempo, tá? Porque acho que vocês têm muito a contribuir e a gente está coletando as contribuições das pessoas, né? Que a gente é aquela coisa, né? Vocês já passaram por muitos processos que a gente não passou. Então, como que a gente pode, a partir do conhecimento de que vocês trouxeram, a partir desses vários processos, também estar incorporando, né? Mas, Ronaldo, Bom, primeiro, parabenizar pela roda de conversa, né? Altíssima relevância, infelizmente pouco percebida, né? Dessa roda de conversa. Não só pela audiência modesta, eu sei que nesse momento ela é sempre menor, né? Porque as pessoas ainda estão trabalhando e tal, mas nós estamos discutindo o futuro do IPEA. Né? E, de novo, vale ressaltar, vale registrar, sublinhar, é a CIPEA empurrando o IPEA. Né? Essa discussão sobre o tipo de servidor, isso deveria ser uma discussão permanente da direção do IPEA. Ela deveria ter começado, numa nova gestão, nos primeiros dias, né, nos dias inaugurais da nova direção. Né? Porque vislumbrava-se a possibilidade de um concurso. E, no entanto, isso não foi debatido, não foi conversado. E a resposta a essa pergunta, que foi muito bem formulada por vocês, pelos organizadores, ela tinha que ter sido construída, do ponto de vista institucional, coletivamente. Um debate longo, demorado, profundo, para que a gente tivesse clareza do que queremos ser, como que o concurso pode contribuir para esse querer ser, né? Que é o futuro do IPEA. A gente estaria discutindo o passado recente, o presente e encaminhando, porque se trata disso, à medida que você contrata 80 novos técnicos, você está encaminhando o futuro. E se isso não for muito bem pensado, é perigoso, é muito perigoso. Né? Então, eu tenho a impressão que a pergunta que vocês formularam, né, entre o planejamento e a pesquisa, qual o perfil do servidor do IPEA? Essa pergunta vem sendo respondida por outros atores ao longo do tempo. Né? Se olharmos, por exemplo, entre o planejamento e a pesquisa aplicada, o planejamento deixou de ser algo forte como instrumento de governo já há algumas décadas. Algumas décadas. Se abandonou. Teve um momento que o planejamento virou palavrão. Era coisa de jurássico, né? De pessoas ultrapassadas, da velharia. Em algum momento foi confundido com sendo necessariamente planejamento sendo um instrumento autoritário, né? Incompatível com a democracia, um equívoco monumental. Né? Porque tem formas e formas de fazer planejamento. O fato é que se abandonou o debate sobre planejamento, o estudo do planejamento, as novas teorias e propostas que surgiram e fomos conduzidos pelo curto-prazismo, né? Até que se deu a financiarização total e depois se instalou, em momentos diversos, se instalou um caos. O governo Collor, que a gente considerava inimaginável aquilo que tinha sido feito lá, não sabíamos o que nos aguardava alguns anos depois, né, a partir de 2016, praticamente. Né?
Em 2016, começamos eu, demos uma acelerada na marcha da insensatez inimaginável, inimaginável, com Temer, e prosseguiu de forma mais maluca ainda, né? Mais salafrária com o governo Bolsonaro. Bom, mas o que a gente pode constatar é isso. Quer dizer, planejamento estratégico governamental tem sido deixado de lado. Não é um instrumento ou uma ferramenta essencial ao processo de governar. Não é. Deixou de ser. A gente tem um esforço de organizar alguns determinados setores, né? Pensa-se muito pouco, olha-se para o passado, tenta-se levar para o futuro ações que foram executadas no passado, sem passar por um crivo apertado, para saber de adequação, de qualidade, da eficácia delas, né? Mas é isso que tem sido feito. Quando a gente pega os programas, PPA após PPA, quando você entra nas ações, elas estão presentes, muitas vezes com o mesmo nome, desde o PPA lá para... Você pode ir até no primeiro, que não tinha exatamente isso. Pelo menos a partir de 2000, que ganhou um formato mais racional, a gente encontra ações que se repetem até hoje. E eu não estou falando de ações de natureza continuada, que tem que existir mesmo. Estou falando de outras. De outras ações. Bom, enfim. Essa é a nossa realidade hoje, que responde um pouco a pergunta feita pela Cipéria. Muito oportuno. Né? Ou seja, planejamento deixou de ser. O IPEA ele não mais se coloca entre planejamento e pesquisa aplicada. No grosso, fazemos pesquisa e prestamos algum assessoramento. Porque sempre a gente consegue identificar as pessoas que têm essa capacidade, essa competência, porque têm um entendimento mais global, acompanha as áreas e pode estar assessorando sempre que demandado. Mas a gente pinça pessoas determinadas que fazem isso em cada uma das áreas. E o grosso da pesquisa que fazemos, nos estudos, não é aplicado. São pesquisas de natureza acadêmica ou de iniciativa individual, ainda que muitas delas possam ganhar destaque e interessar aos governantes. Tem destaque na mídia, interessa aos governantes e tal. Mas, assim, é por acaso. Por acaso. Poucas são aquelas orientadas pelos problemas mais prementes que se apresentam na realidade brasileira, né? Ou seja, estudos e pesquisas voltadas para compreender esses problemas, poucos mesmo, a minoria, né? Pouquíssimos estudos e pesquisas trazem ao seu final sugestões de políticas ou recomendações aos dirigentes, pouquíssimas. A cada ano é capaz da gente poder contar nos dedos, tanto que vai sobrar dedo, porque não serão utilizados na contagem, né? Então, eu penso, cá para mim, que a gente precisa ter uma ideia clara do que é pesquisa aplicada, ter um conceito de pesquisa aplicada. Eu sugiro uma audácia de 7 séculos e 7 décadas e meia de vida, né? Eu sugiro pesquisa aplicada. A pesquisa é aplicada quando demandada por quem dela precisa para enfrentar problemas que lhe agoniam e tendo a pesquisa incorporada ao processo decisório, ou seja, ao processo de enfrentamento desse mesmo problema. Essa aí, para mim, é uma pesquisa aplicada, né? Algumas aproximações que a gente faz, colocar os olhos, a atenção, nosso pensamento, criatividade, sobre problemas que estão aí pululando na realidade,
eles muitas vezes resultam em um conhecimento útil para os formuladores e executores de política, mas por conta da iniciativa dessas pessoas. Não é que a instituição esteja organizada para fazer isso. Algumas pessoas têm essa sensibilidade, esse compromisso público, vamos dizer assim, e essa competência para fazer. Né? Não são muitos. De novo, podemos usar os dedos nas mãos. Né? Mas voltando à questão, né? Qual que é o servidor que nos interessa? Aí eu vou pensar, eu vou falar exclusivamente de TP. Esse é o servidor que aqui interessa para essa discussão, sem desmerecer o importante trabalho dos demais. Né? Mas quem projeta o IPEA, quem dá a identidade institucional ao IPEA, é o trabalho do TP. Ainda que ele seja, para isso, ele não pode prescindir da cooperação de outros trabalhadores que existem na instituição. Nem de longe. Não estou desvalorizando. Eu só estou reconhecendo o seguinte: quem confere a personalidade institucional é o TP. Ponto. Não tem jeito. É assim. E não tem nenhum absurdo, não é demérito para ninguém. Né? E, no meu modo de ver, ele não pode estar entre uma ou outra coisa. Eu sempre me lembro de uma conversa que eu tive com o Veloso, depois que ele já tinha saído do ministério e tal. Né? Eu perguntei, mas vem cá, Veloso, como é que você concebeu essa figura do TP, né? O técnico de planejamento e pesquisa? Ele falou, olha, era necessidade. A gente precisava de pessoas de diversas áreas, e aí eu vou discordar um pouquinho do Pérez, né? Tinha muito economista, é verdade, mas tinha poucos economistas formados economistas, né? Tinha alguns que faziam economia vindo do direito, vindo da engenharia e tal. E tinha muitos engenheiros inicialmente no EPEA, né? Era o pessoal de infraestrutura, de energia, de estradas de energia, de saneamento, tinha urbanistas, já lá na origem, lá no iníciozinho. Porque os problemas percebidos pelas autoridades, né? Os ditadores da época e seus colaboradores, esses problemas eram considerados de alto valor, de grande relevância, e precisava de ter propostas de intervenção sobre eles. E os militares não sabiam tudo. Sabiam muito, eles eram muito melhores do que são hoje, é verdade, mas mesmo assim eles não sabiam tudo. Eles precisavam do concurso de muitos outros profissionais. E assim nasceu o IPEA. Né? O IPEA sempre se caracterizou por uma diversidade de formação, sempre, até que os concursos, a partir de 95, tentaram privilegiar. O primeiro foi 100% economista, né? Praticamente 100%. Depois, numa briga brutal que tivemos, no caso, nós que estávamos no CNRH, nós exigimos que tivesse um determinado pedaço das vagas para a área social. E conseguimos. Foi quando entrou o Fred e essa turma toda maravilhosa contemporânea dele. Né? E aí conseguimos, depois foi avançando um pouquinho, até que no concurso que o Márcio patrocinou, conseguimos quase que recompor aquela diversidade original, no entanto, com um processo de trabalho perverso, que isolou cada um no seu nicho. O trabalho de integração, o trabalho cinético, o trabalho múltiplo, né, coletivo entre os diversos conhecimentos setoriais, nunca mais existiu. Nunca mais existiu porque, como o Veloso falou comigo nessa conversa, então, olha, o TP não existe. Não? A universidade não forma TP, conforme a gente está pensando. Não forma, o setor público não tinha TP, conforme a gente pensava, e muito menos o setor privado. Nós queremos uma pessoa que seja muito competente na área setorial específica, mas que tenha uma outra visão. Ele tem que entender de economia, de sociedade, saber a posição do Brasil no mundo,
saber quais são os principais problemas que existem no país, porque nós estamos para resolver problemas. Eles têm que ser críticos necessariamente e propositivos, não era só ser crítico sem ter proposta, né? Não era acadêmico porque era produção de conhecimento para a ação. Então, ele tinha muita clareza pelo menos algum tempo depois, ele falou com muita clareza e muita propriedade, né? O que era o TP naquela concepção. E durante muito tempo foi isso mesmo, o TP foi isso. O meu período no IPEA foi um período muito rico, a gente trabalha. O que mais tínhamos era trabalho entre as diversas áreas do IPEA, o equivalente às atuais diretorias. Hoje, trabalho entre diretorias é uma raridade. É uma raridade. É raríssimo. Então, com essa forma de organizar, isso que eu digo que foi perversa, a forma de incorporar aquela diversidade que foi produzida no último concurso, é que não gerou o que deveria ser o grande diferencial do IPEA. Tem diversos conhecimentos, diversas formações disponíveis, mas não produzem de forma articulada. Ou seja, essa diversidade não se expressa na maior parte da produção institucional. Ela é toda engavetadinha, departamento, setor por setor, área por área, e por aí vai, né? Isso é ruim para a instituição, né? Isso gerou esse quadro de baixa inserção institucional. O IPE não tem mais inserção nos processos de governo, não tem. É ocasional, episódica. Quando se dá por pessoas, não com a institucionalidade envolvida, né? Então, o que deveria ser o TP hoje? O TP hoje, no meu modo de ver, deve caminhar para recuperar o protagonismo do IPEA. Protagonismo significa o quê? Significa o IPEA exercer, né, de forma criativa e de forma trans, né? Trans que eu digo de transdisciplinar, transsetorial, não se trata de coisa de intersetorial. Intersetorial é uma bobagem. Na prática, não funciona, né? E por que não funciona? Porque não temos aquilo que para o Veloso era muito claro. Nós temos que trazer esse povo todo, e a gente tinha engenheiros de todas as áreas, sociólogos, geógrafos, historiadores, sanitaristas, pessoal da área de saúde pública, educadores diversos, pessoal de energia, tínhamos físico nuclear, tínhamos assistente social, entende? Ou seja, cobríamos tudo. Tinha uma coisa que nos permitia esse diálogo e essa cooperação. Todos pensavam em desenvolvimento, todos pensavam em termos de programa, projeto, intervenção. Então, tínhamos um acordo, promover o desenvolvimento nacional. Qual o desenvolvimento? Esse era o ponto de conversa, de disputa e de debate, né? O debate se dava por aí. Qual o desenvolvimento? Então, tinha o pessoal mais conservador, o pessoal mais comprometido com a equidade social e tal. Mas levávamos e conseguimos trabalhar juntos porque tínhamos uma linguagem comum. Essa linguagem comum permitia que todos conseguissem contribuir de forma substantiva para o enfrentamento de um mesmo problema, que é sempre um problema de natureza não setorial, é um problema multidimensional, um problema complexo, que exige o concurso de todos os conhecimentos de todas as áreas e todos os instrumentos disponíveis nas áreas setoriais, né? Então, no meu modo de ver, a recuperação dessa possibilidade do IPEA se expressar, né, com a contribuição única, né, apresentar contribuições únicas, coisa que nenhum organismo setorial é capaz de fazer,
por não ter a diversidade que nós temos, mas que, no caso nosso, é só um potencial, não se transforma em realidade, né? Então, o TP, para mim, ele não deve estar entre, ele deve ser capaz, simultaneamente, de fazer assessoramento, elaborar projetos de intervenção, programas, né? Fazer pesquisa por problemas e produzir avaliações da ação governamental. Claro que ele não precisa de dar conta igualmente de tudo com o mesmo peso, né? Às vezes ele tem a tendência dele é para coisa mais da pesquisa do problema, o outro se envolve mais com a avaliação, um terceiro pode ser que prefere trabalhar mais insistentemente em assessoramento. No entanto, a condição para fazer qualquer uma dessas coisas é conhecer muito, estar permanentemente atualizado sobre a sua área de competência, sobre aquilo, sobre o instrumento que ele toca. Ele tem que estar permanentemente atualizado. Por isso, ele é um pesquisador permanente. Ele pesquisa incessantemente, sem parar, sem parar, sem parar. E dessa pesquisa resulta, às vezes, um estudo fundamentado, articulado, contributivo, ou um assessoramento profícuo, né? Ou uma avaliação que será necessariamente considerada por quem dela precisa. Além a gente não podemos esquecer também do projeto que ainda não está muito bem processado na estrutura institucional, que é o mestrado, né? Mas ele tem um potencial muito grande de formação, né? Eu acho necessário um redesenho dele, passar por novas conversas, mas também pode ser acrescentado essa outra atividade, né? Um mestrado ou cursos de especialização, muitas vezes são mais apropriados. Bom, então, se é isso, se ele tem que fazer assessoramento, elaborar projetos, fazer pesquisa por problemas e avaliações, temos que partir do seguinte: esse conhecimento ele não é produzido. Essas competências elas não são produzidas nas nossas universidades, em nenhuma, na grande maioria delas. Independente de ser na graduação, no mestrado, no doutorado, onde quer que seja. A universidade ela busca fundamentalmente se reproduzir. Ela está produzindo, ela insiste em ter evolução rápida, titulação rápida, para poder ter professores disponíveis ou pesquisadores disponíveis para dar continuidade ao projeto acadêmico, né? Mas o que requer, essa proposta requer da gente? Primeiro, o reconhecimento que o que habita, congestiona a agenda governamental são problemas. Problemas. Eu vou ser um pouquinho menos rigoroso. Não é nem rigoroso, um pouquinho menos duro, né? Você tem problemas, você tem também oportunidades, né? E tem a manutenção das conquistas sociais. Essas são as três coisas que preocupam qualquer governante. Grosso modo é isso, essas três coisas. Problemas já declarados, né? Problemas emergentes, problemas que ainda já deixaram de ser emergentes, já corre atrás, né? O bicho já morde o calcanhar. E manter as conquistas, porque temos que manter de uma forma ou de outra. Podemos manter mal, mas ninguém pode falar pode declarar que não vai cuidar de estrada, que não vai cuidar de rede elétrica, que não vai cuidar cuidar para que cuidem bem, né? Da saúde, e por aí vai. Isso aí não dá para fazer, isso aí são conquistas. Vocês mais jovens não sabem o que é, mas a gente olha para trás,
né, um tanto para trás, se vai para a década de 50 para cá, nós avançamos muito, 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 muito. De forma muito desigual, mas avançamos em termos dessas conquistas, de dispor de sistemas, né, nacionais razoavelmente integrados, que eram inconcebíveis há 30, 40 anos atrás. Então, bom, se a coisa é manter conquistas, aproveitar oportunidades e principalmente enfrentar problemas, ué, subiu? Estão me escutando? Sim, sim. Tá bom, voltaram. Nós precisamos entender o seguinte, que os problemas que dominam a agenda governamental, eles são complexos, multidimensionais, não cabem nas especialidades da academia, tampouco nos setores de governo. Exigem explicações igualmente complexas, mas com vistas à prática da intervenção transformadora. É isso que é requerido. Né? Isso é que é requerido. Os governos se agoniam porque não dispõem dessas coisas, não dispõem do entendimento dos problemas e nem de proposições práticas sobre como enfrentá-los. Né? Identificar problemas emergentes é algo extremamente importante, crucial. Por quê? Como diz o ditado popular, né? Matar no nascedouro. Matar o bicho no nascedouro. Por quê? Porque ele é pequeno, ele é frágil, ele não tem força. É possível de ser vencido ali. Se você atua nesse momento, né, ou num lapso de tempo que a gente nunca sabe exatamente qual é, ele vai crescer. Ele vai crescer e pode ficar maior que a gente. E quanto ele mais cresce, mais exigente em recursos ele será para ser enfrentado. E muitas vezes ele nos vence. Né? A história mostra o caso. E isso exige metodologias e conhecimentos complexos e adequados. O IPE não trata disso, a produção de uma metodologia para tratamento de problemas complexos. Se especializasse ou se gastasse tempo com a formulação disso, resolveria um problema interno, mas seria uma contribuição nacional inestimável. As avaliações governamentais, das ações governamentais, é fundamentalmente um juízo de valor. Um juízo de valor rigoroso, que faz uso dos melhores conhecimentos, das melhores informações, e exige metodologias que lhes correspondam. A avaliação sem rigor não vale nada. Uma avaliação que não ganhe legitimidade imediatamente, não vale nada. Né? Mas ela é um julgamento de valor. Eu estou dizendo se é bom ou se é ruim. Se está mais ou menos e é passível de ser melhorada, aqui eu aponto os caminhos. Ela indica caminhos também. Né? Desse ponto de vista, a avaliação, mesmo não sendo, eu não estou falando aqui de pesquisa avaliativa, eu estou falando de uma avaliação que interesse ao dirigente, é uma avaliação que ela é aplicada. Ela é aplicada. Ela será muito útil para o dirigente, porque ou ele permitirá, ou ele vai utilizar para aprimorar as suas ações, ou para começar tudo de novo, jogar na lata de lixo que tem, né? Ou para declarar o seguinte: eu não posso, eu não tenho condições, não tenho capacidade para enfrentar isso, para transformar isso. Mas dá clareza, e para a enganação. Né? A avaliação, no entanto, para que seja uma avaliação de interesse do dirigente, ela tem que ter outra natureza. Ela exige metodologias muito específicas a serem desenvolvidas. Aí tem uma contribuição decisiva para o IPEA. Se ele desenvolve metodologia de avaliações de natureza mais executiva, ele vai nadar de braçada. De braçada. Porque o que tem de picareta e de enrolador aí, que pega dinheiro e entrega
volumes que ninguém lê e inoportunos, porque completamente fora de época, né? É uma enormidade. Então, veja, por tudo isso, o curso de formação de PT, curso de formação pós-concurso, pós-seleção, supondo que a seleção foi bem feita, o curso de formação é fundamental. É fundamental. E ele tem que passar por essas coisas que eu estou falando, é inevitável. Se quisermos colocar o IPEA à frente. Se quisermos continuar nos arrastando por aí, né? Tendo concurso quando a gente cai nas boas graças, não há nenhuma programação de reposição como o PEC requer de forma acertada, né? Deveria ter a reposição programada, sempre temos que realizar para evitar os grandes lapsos intergeracionais. Isso não é bom para instituição nenhuma. A cada período de tempo sem concurso e o ingresso de uma leva mais portentosa, a instituição dá uma guinada, sem saber para onde ela está guinando. Né? Então, veja, com tudo isso, me assusta a rapidez com que o concurso está sendo conduzido. Pois não adianta pressa quando o processo é complexo, exigente em muita reflexão, em formulações inovadoras, né? Porque errar na seleção pode custar muito caro e comprometer o futuro constitucional, institucional. Não dispor de curso de formação que reoriente as mentes frescas que estão entrando, que as coloque num rumo mais interessante, mais promissor, que crie potência na instituição, é uma perda. Se não está claro para todos o que queremos para o IPEA e o que é imediatamente viável, ou possível, se quiser, porque o impossível é sempre transitório. Se trata mais de viabilidade de poder enfrentar ou não, né? Devemos ir com cautela. Né? Cautela essa que eu sei que agonia muitos dirigentes, mas há de se pensar qual o ganho e a perda de colocar mais 6, 7 meses, 8 meses para a realização desse concurso. Quais os riscos que corremos em realizá-lo agora e quais os ganhos potenciais que poderemos dispor deles, pensando um concurso bem mais refletido por todos nós, sobre o que deve ser, como selecionar, né? Tem tantos problemas novos que o IPEA hoje não tem capacidade de responder, tantos, que talvez eu começaria por aí. Eu gostaria de fazer uma listagem desses problemas complexos que estão postos na realidade brasileira e que não temos nem que os arranhe, quanto mais fazer uma abordagem mais completa. Né? Então, é isso, gente. Eu peço desculpa pelo tempo exagerado dessa intervenção, mas não dava para ser rápido, pelo menos no meu modo de ver. Desculpe. A audiência já deve ter caído a 10% da original. Obrigado, Ronaldo. Mas deixa eu aproveitar, deixa eu colocar dois. A gente, na verdade, tem 3 pontos, né? A gente talvez não consiga aprofundar, porque o desenho do concurso unificado, ainda não está completamente claro para a gente, né? Como é que vai funcionar, enfim. Eu acho uma ideia muito interessante, mas se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria em fazer um concurso junto com o unificado, com as preocupações que o Pércio chamou a atenção, mas a gente não tem isso muito claro. Deixa eu fazer 2 perguntas, Ronaldo, Pércio, todos que estão ouvindo, que sempre me dão o que pensar, né? A primeira tem a ver com a internalização que a gente fez já há alguns anos
de um problema que tem a ver com a reestruturação dos órgãos setoriais, né, da esplanada. Todo mundo hoje mexe com base de dados, né, está preocupado com avaliação, enfim, a gente tem já uma descentralização dessa preocupação com, enfim, em tratar as políticas com base em evidências ali, né, que vão sendo produzidas ou pelo órgão ou em rede com institutos de pesquisa, universidades e assim por diante. E o IPEA entrou internalizou uma preocupação, que é ter áreas de organização de informações, né? Então, a gente tem uma aposta muito forte com relação a essa orientação, não é? Que é, enfim, criar capacidade de unir base de dados, né? Enfim, fazer pesquisa em base nesse tipo de engenharia, não é? Pesquisa com base em evidência. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, não é? Pode ser bom, mas eu queria que e pode ser muito ruim, né? Do meu ponto de vista. Enfim, mas eu queria ouvir vocês e os demais sobre isso. E tem um outro ponto que é o oposto disso, que é o seguinte: a gente, em função de mudanças, inclusive do funcionamento da administração pública, a gente hoje tem uma dinâmica de escuta da sociedade civil que também é muito sensível, não é? Nos últimos concursos, a gente tem visto pessoas com uma capacidade e com uma orientação para, além de trabalhar os problemas de forma na base de informações, na base da literatura e de pensamento da administração de alto ou médio nível, não é? A gente também tem uma sensibilidade muito grande para a escuta da sociedade. Enfim, a sociedade civil formula os problemas de uma maneira muito diversa, da maneira como a alta burocracia ou a média burocracia formulam. Se isso é verdade, ou se essas duas coisas são verdadeiras, como que a gente enfrenta num concurso, ou se a gente deve enfrentar, o desafio de incorporar pessoas com a capacidade para lidar com o primeiro tipo, e qual é o limite, né? Lidar com análise de política pública por evidência, e aí eu estou pensando na evidência mais quantitativa, e como a gente incorpora, se é relevante, a capacidade do pesquisador e do técnico em geral, do nosso novo funcionário, de lidar com essa escuta da sociedade, inclusive com alternativas metodológicas que levam em consideração essa possibilidade de escuta. E eu queria duas coisas. Eu vou ler duas perguntas do chat. Eu não sei se dá tempo para mais alguma. Também dá? Dá, né? Tá, então, primeira coisa, que tem uma pergunta aqui do Francisco Mascarenas, não sei se ele quer colocar, ele ligar o microfone e colocar, também, que pode fazer isso, que ele está perguntando sobre a realização do concurso único, né? Como que, se esse concurso único ele contemplaria as áreas de especialidades e desafios que foram colocados no caso da mesa, os desafios dos STPs, né? E por esse concurso, tipo, que ele vai agregar muitas áreas, tá? A Karina Pereira também, ela colocou a mesma dúvida. Se seria viável para o IPE realizar esse próximo concurso unificado pelo concurso único. Também, o próximo concurso pelo concurso unificado, tá? Tem várias manifestações que depois eu vou pedir para vocês darem a gente pode registrar no final também no caso de parabenizando o debate, né? O Danilo também, que ele pediu desculpas que teve que sair, o Jasmar, estou parabenizando vocês, quem mais aqui? Enfim, mais pessoas também. Mas uma outra pergunta que eu queria colocar a gente fez agora o quinto ciclo que a gente está fazendo para debater, no caso, o IPEA, né? Os nossos 4 ciclos anteriores, né, a gente pensou nas questões muito ligadas às cotas, mas também tinha um motivo, né, da gente entender que existe um debate que está ascendendo na sociedade ligado a essas questões identitárias, né, e que a gente tem a instituição é muito padronizada em termos de perfil, né. Então, uma coisa que a gente está tentando construir esse entendimento é em relação a como que esse debate identitário ele está agregando também em termos de temas, em termos de outros posicionamentos, também essa quantidade de visões também diferentes para estarem aqui também colocando argumentos no debate, porque o IPE é uma instituição plural.
E é importante que seja exatamente para a gente construir políticas públicas, né? Porque se constrói a partir da diferença e, enfim, né? Eu queria ver a opinião de vocês também em relação a isso, né? Como que esse debate identitário estaria agregando também no IPEA, tá? Que foi o debate que a gente fez nas outras, últimas 4 rodas, assim, para a construção de políticas públicas. Para nós? Para nós? Isso. Agora é vocês. Ah, e parabéns para vocês dois, que foi excelente. Está cheio de elogios aqui no chat. Assim, a gente está recebendo também no WhatsApp muitos elogios, então o pessoal está gostando. Isso aí é a alma brasileira que é bondosa por essência. Mas, o Ronaldo, você quer começar? Bom, eu começo. Primeira questão aí, se eu me recordo, que o que colocou, é essa questão de como eu trabalho a questão mais da formação da pesquisa mesmo, quantitativa, e a questão da formulação das políticas. Ou seja, eu preciso ter especialistas de uma coisa, preciso ter especialistas de outra. Eu vejo o seguinte, na verdade, você tem que ter uma base, mas eu acho que a especialização plena pode ser interessante, mas ela não é suficiente para uma instituição como o IPEA. Você tem que ter essa habilidade, a Ana Paula chama de plural, da diversidade, de poder ter a capacidade do diálogo nessa amplitude, que a formulação de políticas não é apenas um estabelecimento em função de um foco mais fechado. Então, eu acho que o IPEA, por um lado, ele precisa ter essas características, mas nós não podemos esquecer também que o IPEA é formador. Todos nós, dentro do IPEA, constantemente e permanentemente, nós estamos nos formando no diálogo plural, nos formando no diálogo de percepções técnicas diferenciadas. Então, a gente aprende. Eu acho que uma instituição como a IPEA, ela, quando você pega, digamos, um concurso, e passa-se 2 anos num concurso ou um pouco mais, a gente percebe claramente que as pessoas que entraram, que se dedicaram, que se envolveram com a instituição, elas não são mais puristas dentro daquilo com que elas chegam. Elas passam a reproduzir uma visão, eu diria, de amplitude de formulação e, portanto, tem que ter a capacidade de conhecimento, a capacidade também técnica, mas quantitativa. Mas eu diria que essa composição seria de todo oportuno, não desmerecendo que talvez você deva ter também algumas formas de especialização bem claras. Mas talvez você possa fazer isso a paralelo do concurso, né? Mas eu acho que a visão, capacidade de generalizar a partir da informação e formular a partir disso, ou seja, ser sensível às percepções plurais, é importante. Outro ponto é essa questão de como eu dialogo com a sociedade. Eu acho que o IPEA não pode ser uma biblioteca de Constantinopla, não é. Mas às vezes a gente se reduz e fica sendo. Ela tem que estar ambientada ao seu tempo, ela tem que estar dialogando com a sociedade. E isso é um pouco aquela visão que se construiu já indo já para 2 décadas, que foi na seguinte lógica: eu sou um especialista dentro do IPEA, sou um pesquisador, planejo, eu faço uma avaliação, eu faço uma proposição de políticas, eu faço uma pesquisa, eu publico. Eu tenho que ter a habilidade de que essa publicação, essa comunicação, esse diálogo que eu favoreço, seja acessível para a sociedade. Eu não devo ter uma instituição focada apenas em que eu vou subsidiar para o decisor avaliar, para conhecer. Eu tenho que ter também a capacidade do retorno para a própria sociedade. E a gente percebe isso muito claramente, às vezes, quando se tem, isso mais nos tempos mais recentes, uma capacidade desviante de entender uma realidade. E eu acho que o IPEA tem uma importância relevante nessa capacidade, ou deve ter essa capacidade, de, a partir do que resulta dos seus trabalhos, de comunicar e interagir com a sociedade. Ter essa habilidade da fala, que não é apenas uma habilidade técnica. O outro ponto que foi colocado é sobre a questão do concurso único ou não. Eu diria o seguinte: eu não conheço as propostas que estão sendo feitas para o concurso único.
Seria interessante saber. Que pode ser um concurso único com janelas, ou sei lá como é que é o pensamento que está sendo gestado lá na secretaria. Mas, de uma maneira geral, o grande concurso igual para todos não atende, se for essa a proposta, às especificidades, necessidades do IPEA. O Ronaldo debateu bastante profundamente sobre essa abordagem e o concurso tem que levar isso em consideração. Se eu fazer um concurso onde eu vou pontuar de uma maneira única e talvez com um relevo diferenciado em função de um foco de um ministério ou de outro, pode ser um paliativo, mas eu acho que para uma instituição como o IPEA, talvez não seja suficiente. Eu vejo o IPEA como sendo uma instituição ímpar. Eu não conheço outra instituição a nível nacional que eu possa comparar com o IPEA. Não tem. Eu tenho instituições que formam pesquisa, outros que assessoram, outros que subsidiam, mas eu não tenho uma instituição do perfil do IPEA. Então, se nós quisermos manter essa percepção que foi colocada aí por diversos momentos da gênese, do DNA da nossa instituição, eu tenho muita cautela de que eu não devo fazer uma platitude e de igualdade, de igualdade em termos das formações ou de pontuações, sem ter a relevância e a percepção mais profunda do que é os objetivos de uma instituição como a IPEA. Ela não é academia, ela não é assessoria, ela é tudo e é mais. E essa capacidade de ser mais é essa habilidade que se constrói dentro da instituição. Então, eu vejo a formação importante, mas acho que parte da formação é permanente e é dentro do próprio IPEA. Quanto a essa questão das representatividades que a Ana Paula fala, eu acho que nós devemos observar que políticas estão sendo colocadas. É um tema importante. Mas significa dizer também que eu não devo ter apenas a visão de ter respaldo, de qualificar nessa lógica, mas qualificar também no mesmo sentido de você ter os técnicos de mesma competência e qualidade. Só que eu devo ter alguns nichos para dar essa expressão a esses segmentos. Eu acho que a experiência que tem se tido é positiva e poderia ser feita uma análise, não necessariamente no contexto do próprio IPEA, mas no contexto desse grande concurso que está sendo gestado, e como nós estamos vendo e percebendo essas questões dentro da realização de um concurso para a formação de quadros técnicos dentro do governo. Tem temas importantes aí, e foge um pouco a simplesmente trabalhar a questão de recuperação de alguns sentidos de exclusão, mas tem o sentido claro também da representação, de segmentos representados adequadamente. Né? Não é meu tema, mas eu acho que é algo que deve ser preocupante enquanto formulação de uma proposta do concurso. Eu não sei se abordei todos os temas que foi posto agora, mas eu acrescentaria um outro. Nós devemos ter muita preocupação de qual é a instituição que formula o concurso. Porque você pode ter capturas dependendo dessas instituições. Então, no passado, eu tive capturas mais da macroeconomia. Em um dos concursos do IPEA, eu fiquei surpreso, porque tinha lá, sei lá, alguns milhares, não me lembro do exato agora, mas no primeiro corte, praticamente não se atendeu o número de vagas. E quando nós fomos avaliar por que nós não estávamos atendendo o número de vagas já no primeiro corte, para minha surpresa e de muitos, né, é que você teve uma formulação do concurso no contexto de exatas, estatística, desse tipo de coisa, tão forte que quem não é especialista naquela área não conseguia cumprir a prova no tempo estabelecido. Então, a gente tem muita cautela. Eu vejo com muita cautela também como você escolhe a instituição que se coloca, né, para fazer o concurso. E qual é o diálogo que tem que ter com essa instituição. Não pode simplesmente soltar. Né? E ter também uma visão clara de que qualquer proposta que se faça num concurso do perfil do IPEA, você vai ter resistências de pensamento, porque é uma instituição voltada para a formulação de políticas, de conhecimento da realidade, de propostas, de resolver problemas, de caminhar em objetivos de futuro. E, nesse contexto, quando você pega uma instituição, se ela permanece com capacidade de influir, é uma instituição importante de captura das diferentes percepções que possam estar se valorizando ou não no contexto. Né? Eu acompanho um pouco, às vezes, a imprensa,
E às vezes você vê certas coisas que você fala, por que está acontecendo isso, né? Ela não tem nada a ver com a questão técnica, é uma questão política que ultrapassa em muito as dimensões de qualquer instituição e de qualquer ministério. E eu coloquei um aspecto aí que eu acho relevante, né? Nós não podemos, como eu falei, estar isolados do contexto da sociedade como um todo, do senso de pensamento, nós também não podemos estar isolados dos centros, eu diria, de formulação e de decisão no âmbito setorial. Nós temos que estar junto com o contexto, eu chamaria da esplanada, né? Porque deles também vêm as visões de necessidade e é onde legitima, muitas vezes, o que resulta do trabalho do IPEA. Ronaldo, Bom, eu tenho dificuldade de discutir o concurso porque eu também não conheço. Eu vi alguma coisa que foi publicada na imprensa, não tem nada além disso, não tem nenhum documento mais abrangente. Enfim, vi um artigo do Zé Celso, que gostei muito. O Gesmar antecipou aqui uma pergunta que eu já estava pensando nessa linha também, que poderia ter um concurso único que fizesse uma primeira seleção, onde verificasse conhecimento a respeito do funcionamento do público, do que é o público, da administração pública, da dinâmica da sociedade brasileira, conhecer isso aí, ressaltando, né, desigualdades, conflitos, a enorme heterogeneidade que tem que ser compreendida por governantes e técnicos e servidores governamentais, né, servidores públicos. Ou seja, se passasse essa peneira grande, né, mas que direciona também, ela direciona, porque não adiantava vir aqui com máximo domínio de uma determinada área, porque não seria suficiente. Né? Então, e daí, né, as pessoas fariam opção pela segunda etapa do concurso, que é para carreiras específicas, ou instituições, como é o caso do IPEA. Eu não conheço a proposta, portanto, eu não me sinto confortável para debater. Mas me parece que um concurso único ele faz essa depuração, vamos dizer assim, de comprometimento, aspas, vocação com o setor, com o serviço público, compreensão da complexidade da realidade brasileira, da dinâmica social, dos conflitos, da luta de classe e por aí vai, o funcionamento das instituições. Se esse entendimento for aferido de forma razoável que seja, eu acho que poderia ser uma boa peneirada. Tá? E aí depois as pessoas vão mostrar o que querem, de fato, ter na vida, mediante a opção por uma das determinadas carreiras e seria submetida a um novo conjunto de provas. Né? Eu continuo, acho que vale a prova escrita, mais objetiva, vale vale uma prova oral, vale entrevistas, é fundamental para aferir muitas coisas que você não consegue tirar ali, não é? Eu acho que seria interessante. Agora, eu insisto, seja qual for, se não tem certeza, e eu detesto as certezas absolutas, quem já tem de partida, quando propõe algo novo, com toda a certeza do mundo, pé atrás, né? Mas uma proposta dessa magnitude deveria ser uma coisa bem escalonada, começar muito modestamente, avaliar aqui, ali, em alguma região. Eu não sei como, não sei o que embasou essa, quais foram os estudos que embasaram finalizar, né, convergência por uma proposta dessa de concurso único. Eu não acho absurda a proposta.
mas também não consigo defendê-la por não conhecê-la. Né? Em duas etapas, como o Gesmar perguntou, né, e eu concordo com ele, eu vinha pensando justamente nessa linha para responder, eu acho que seria, eu testar, se trata de experimentar. Né? Eu não gosto de nenhuma mudança radical assim de uma vez só, sem ter passado por um processo de experimentação. Bom, esse é um. Né? Sobre o debate identitário que a Ana trouxe, eu acho que seguramente ele esclarece muitos pontos para o desenho de política. Ele permite afinar a política, né? Qualquer política, qualquer programa, permite afinar, você dirigir melhor, porque cedo me convenci, quando tínhamos um debate forte antes no IPEA entre focalização e universalização. Aí um dia eu me dei conta assim, caiu a fichinha. Eu falei, pô, você não universaliza se não focalizar nas diferenças, porque as diferenças demandam propostas específicas, particulares, né? Condizentes com as especificidades de cada um desses grupamentos. E a única forma de universalizar é fazer assim. Porque tratar os desiguais como iguais fossem não é igualitário. Né? E não universaliza. De fato, exclui um tantão. Então, eu acho muito importante que o IPEA faça esse debate. Eu acho importantíssimo ter surgido as áreas de gênero, de raça. Né? Isso foi muito importante. Né? Muito importante. Tem mais. Eu acho que todas essas demandas da sociedade elas podem ser, devem ser traduzidas, ou seja, primeiro, devem ser ouvidas, processadas internamente no IPEA e permitir resposta institucional continuada. Eu defendo isso, a gente tem que se atualizar. Não temos que ficar parado num projeto, numa determinada estrutura. Tem que avançar. E esses avanços foram muito importantes e devem continuar. Não paramos ainda. Faltam muitos desiguais a serem incorporados. Né? Muito marginalizados. As duas questões que o Fred trouxe. Né? A escuta da sociedade. Eu acho que devia ser obrigatório, Fred. No desenho de uma política, você tinha que ter previamente a apresentação de uma proposta, uma, um informe forte sobre o que resultou, em que resultou a escuta. Tem que escutar, tem que escutar. Isso para mim, isso não é novidade, viu? O primeiro trabalho que eu fiz sobre a Amazônia, quando eu cheguei no IPEA, menos de um ano depois, eu estava em campo. Nós entrevistamos, conversamos com todos os atores relevantes. Viajei de barco, helicóptero, aviãozinho e tal. Fui em todos os lugares, conversando com milico, com sindicalista, conheci Chico Mendes nessas rodadas, não nessa, mas numa outra. Na época eu conheci, dessa rodada inicial, eu conheci foi o fundador do Sindicato Chapuri, esqueci o nome dele. Enfim, indígenas, a milicada, padres, empresariado, organizações camponesas. Conversamos com todo mundo, sabe quando? Início de 78. Depois, começamos a trazer essas pessoas para dentro do IPEA. No início dos 80, fizemos um trabalho junto com o DIEESE. Eu não participei, mas o IPEA fez. Né?
com o SEDEC, o Centro de Estudos de Documentação de Cultura Contemporânea. Lembra do SEDEC que o Zé Pó criou? Né? Isso, anos 80. O Delfim era ministro do Planejamento e mandava na gente. E, no entanto, se fazia. Isso não é novo para a gente. Né? Todos os trabalhos que fizemos sobre o mundo do trabalho, sobre sindicalismo, mundo do trabalho, inovações tecnológicas, foram orientados para o trabalho em campo, no piso de fábrica, conversando com os caras, com lideranças trabalhadoras, as gerências, com estudiosos que acompanhavam aquela transformação, aquela coisa que estava acontecendo, e por aí vai. Então, isso não é novo. O que novo foi o seguinte: durante muito tempo a gente fez isso, depois foi considerado que... Bom, primeiro não tinha grana para fazer nada, para viajar, para trazer gente aqui, não podia, não tinha grana. Depois tinha que estar viagem só justificada no programa de trabalho. Você não podia... A dinâmica da realidade não podia ser considerada. Se surgisse uma emergência, uma greve que tocou ali, você quer ir lá ver, conversar, não está no programa de trabalho, não estava, aí não dá para ir. Ou seja, eu acho que é um requisito fundamental escutar a sociedade. Mas, de novo, eu acho que nós temos que ter método nessa conversa. Temos que saber conversar. Porque não é todo mundo que conversa fácil e que capta o que importa. Você, antropólogo, não tem a menor dificuldade de fazer isso. Né? Mas você sabe que não é nada trivial. Né? Não é nada trivial. Então, temos que nos preparar para isso também, para escutar, para dialogar, para tratar como igual, para não criar constrangimento, enfim, para que seja conversa que entre nos nossos ouvidos. Porque senão a gente coloca o filtro aqui, ó, você deixa o cara falar e não retém nada. Né? Então, temos que nos preparar para isso. Não é, insisto, não é trivial. Algumas pessoas têm, no IPEA hoje, tem um domínio assim, para esse tipo de trabalho fenomenal. Fenomenal. Fazem maravilhosamente bem. Né? Frederico é o exemplo e inaugurou essa, essa senda aqui. Né? Então, eu entendo como fundamental. Deveria ser normativo, devia ser uma normativa. Tem que apresentar, tem que ter escutado previamente como é que é, qual a posição dos atores envolvidos, fazer um estudo discutindo com a literatura, pelo amor de Deus. O mundo é feito de atores concretos que atuam, transformam, põem as coisas em movimento. Tem que trazer essas percepções para cá. Né? E chegando ao final, as pesquisas, políticas e avaliações e as bases de dados. Olha, informação útil para nós, informação, são a que nós organizamos. Por que o censo ele é útil a uma enormidade de interesses? Porque ele tem mínimo processamento. Ele praticamente organiza o dado básico e coloca à disposição dos interessados para que eles transformem aqueles dados em informação útil para quem está fazendo isso. Quando eu encontro uma informação organizada, eu tenho que levar em conta sempre que ela foi organizada por alguém com interesse. Ele teve interesse em organizar daquela forma. Ou seja, eu tenho que me apropriar dessa informação com o pé atrás. Isso é diferente de dados brutos. Mesmo os dados já têm viés. Mesmo os dados. A informação, então, tem viés adoidado. Né? E acabar com essa conversa de que é uma coisa objetiva. Não tem informação objetiva. Toda informação
foi atravessada por subjetividade. Toda a informação é atravessada por isso, né? Essa objetividade extrema, essa precisão que se pretende, esses modelos sofisticados e tal, é uma quimera. Então, isso não é bom. Primeiro, que restringe a possibilidade do conhecimento ser apropriado, restringe. Eu já vi estudos de avaliação com base nessas evidências, né? Que as evidências eram tão viesadas que eu me enjoei. Eu me enjoei. Um outro estudo que eu vi que pega os dados, mexe, trava, cobra, tritura os dados. E o Delfim falava, né, que se você tortura, eles falam o que você quiser. Pois bem, esse colega ele torturou, chegou à conclusão que aquele programa não era passível de avaliação, ele não era avaliável. Bom, isso tem que ser. Eu acho que isso dá para identificar na partida. Não precisa de realizar o estudo. Mas, enfim. Maurício. Ai, meu Deus do céu, a cabeça. Saboia. Maurício Saboia. Maurício Saboia fez um trabalho fenomenal, né? Está publicado como um artigo naquele livro Política Pública com Evidência, Avaliação, com Evidência, enfim, eu não sei. É um livro que está publicado aí pelo IPEA. O trabalho do Maurício Saboia é fenomenal. Fenomenal. Ele praticamente mostra que evidência de que para quem, cara pálida? Para quem? Tudo é viesado, tudo é selecionado com valores e tal. Um trabalho magnífico, magnífico. Então, eu acho que é isso. Nós precisamos de informações, claro que precisamos de informações. Rigorosamente tratadas. Sabendo informações que não são úteis, não as informações que eu encontro, organizadas segundo propósitos outros. Eu preciso de informação que seja útil para mim, para o meu objetivo, para o meu propósito. Então, isso tem que ficar muito claro. Essas ambições de ter o mega banco de dados e instrumentos de processamento que permite fazer com que todos conversem e gerem informações fenomenais para a pesquisa que cada um quer fazer, para mim é uma quimera. Como se a objetividade fosse algo absoluto, alcançável por todos, independente de método e tal. Pelo amor de Deus. Mais modéstia. Vamos chegar mais devagar, mais modesto, porque o mundo é muito mais complexo que a nossa vã filosofia consegue captar, né? Eu vejo com muito temor essas coisas. Eu acho que é uma senda que leva a uma produção de conhecimento, de informações tão codificadas, que deveria ser proibido de ser financiada com recursos públicos. Porque interessa a quem? Interessa a quem? A meia dúzia de iluminados, né? Eu vejo resultados de pesquisa que... Resultados não. Pesquisas apresentadas, que são equações atrás de equações, com parágrafos, pequenos parágrafos entre elas, né? Ou seja, isso é feito para quem? Isso é feito para quem? Para os 3 ou 4 colegas que eu tenho ali com os quais eu converso sempre, né? Me deixa meio agoniado esse tipo de coisa, sabe? Muito agoniado, porque o conhecimento e a informação produzido no âmbito do setor público tem que ser uma coisa acessível e apropriável pelo público, pelo maior número possível de pessoas. Muitas vezes o conhecimento requer especialização, muito conhecimento específico. Tá bom, paciência, né? Então, esse eu sei que é assim.
mas o grosso do conhecimento tem que ser apropriável, ou seja, tem que servir, ele consegue pegar, ler, entender e fazê-lo útil no seu dia a dia. Esse eu acho que deve ser o nosso compromisso, né? Isso vale, inclusive, para a forma como escrevemos. Quando a gente escreve naquela linguagem toda trancada, toda cheia de chavões das nossas especialidades, essas coisas todas, a gente não está comunicando. O IPEA devia passar, todos os técnicos do IPEA, no ingresso, né, deveriam passar por um curso de redação esclarecedora, comunicativa e por aí vai, né? Deviam passar por isso. A UNB tem curso. Deveria fazer, porque ajuda. Da mesma forma, do uso excessivo de formulações muito abstratas. Eu acho que eles têm lugar de ter. Um simpósio de matemática, eu quero é só ouvir isso aí, né? Todos os cabeções fenomenais que apresentam seus trabalhos de 2, 3 páginas e ganham prêmio Nobel com aquilo, né? Eu acho genial, genial, genial. Mas não é a média do nosso povo, pô. A média do nosso povo não consegue entender o jornal que escuta na televisão ou o jornal que tenta ler no metrô. A capacidade de compreensão desse mundo atual é um negócio complicado, é difícil. É difícil. E a gente tem que facilitar, não dificultar. Com jargão especializado. É o que eu vou dizer. Mas seguramente tem algo de jurássico também nesse meu entendimento. Eu não estou à altura das novas tecnologias da informação, não estou mesmo. Mas é isso. Não respondi, claro, as perguntas são muito mais profundas, muito mais exigentes do que eu sou capaz de dar conta aqui nesse momento. E a essa hora também, 2 minutos para 7. E tem os heróis que estão aí assistindo. Acho que então a gente agradece também a presença de todo mundo, né? Tipo, foi muito bom, assim, tá super positiva também no caso dessas ponderações, porque foi excelente a roda também, ouvir vocês conversarem, essas conversas que vocês trazendo. Eu tinha esquecido também de comentar sobre o Sandro pediu para registrar a ausência dele, que ele está pegando um voo bem nesse horário, tá? Então ele pediu para tomar desculpa também pela ausência, então eu tinha esquecido de comentar antes também. E eu acho que a FPE agradece, né, no caso, a presença de vocês também, ter essa abertura para o diálogo também, que a gente quer tentar construir no longo prazo também esse espaço, né, porque a gente entende que ainda mais esse momento que a gente se vê muito pouco, né, porque não é todo mundo que vem para a instituição presencialmente, no caso está eu e o Fred aqui no IPEA, né, mas não está sendo muito a regra. Então a gente está tentando também fazer essa construção de um espaço que a gente construa esse diálogo entre os colegas, entre, no caso, quem já aposentou, quem ainda está nativa, enfim, né, por entender que esse momento é necessário, né, porque ninguém faz política pública isolado, né, também. E que esse diálogo é importante, no caso, para a gente pensar tanto o momento agora como para o futuro também, porque senão a gente acaba saindo um pouco da nossa função, né? Então, queria Feliz, agradecer. feliz, é fantástico isso, pessoal. Fantástico. Então, também, se tiverem novas sugestões de rodas também para a gente, também, eu acho que isso é uma coisa bem que a gente gostaria também de estar aberto para essas sugestões também que venham de fora, né? E a gente, enfim, agradecer então o Pérez, também ao Ronaldo pelo tempo de vocês, por esse debate que foi ótimo. Tem algumas outras questões que estão sendo colocadas aqui também, né? Eu acho que depois a gente manda para vocês também. Acho que como já está às 7 horas, a gente não vai estender muito esse debate também, né? Que eu acho que não cabe, né? Mas eu acho que é isso. Então, agradecer também, em nome da FPE, toda essa presença de vocês, assim.